Recording in progress. Tá ouvindo aí agora? Não. Carlinha entrou. Carlinha tá online. Marla, tudo bem? Boa noite. Você consegue me ouvir? Só responde e vê se como é que tá o áudio aí. Áudio ok? De 0 a 10, como é que tá? Então, show de bola. Tava explicando aqui pro, pro Bruno. Ele saiu e entrou de novo. Acho que a conexão dele não tá muito legal. Deixa eu tirar assim, que eu consigo ter um retorno melhor do meu tom de voz. Eu estava explicando para ele que a gente vai falar um pouco hoje sobre microeconomia, já que nós falamos na aula passada sobre a macroeconomia. Então, é mais uma aula ao vivo aí para a gente debater os assuntos aí de microeconomia. Beleza? Acho que o Bruno deve conseguir me ouvir aí agora, com certeza. Eu mudei aqui as configurações. Aí, agora voltou, agora voltou. Tá show de bola, né? Bem, deixa eu mandar o convite lá de novo, e aí eu começo com vocês, e como vai ficar gravado, é, eu vou, o resumo já está sendo feito, tá? Automaticamente pela inteligência artificial aqui, então eu já vou conseguir mandar já praticamente o resumo, né, o PDF, e juntamente a aula eu vou subir hoje ainda para a comunidade lá do Facebook, tá bom? Deixa eu dar mais uns 5 minutinhos. Quando for 8h25 a gente começa. 5 não, 3. Quando for 8h25 a gente começa. E aí, pode abrir o microfone enquanto isso daí. Fala aí para mim. Fala para mim como é que vocês estão. O Alex entrando aí agora. Como é que foi a semana de vocês? Como é que foi o final de semana de vocês? Tudo certo? Pode abrir o microfone aí e falar. Fica à vontade, tá? Deixa eu ver aqui.
Foi tudo certo, tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, ó, só para falar, hoje a gente vai dar uma introdução à microeconomia, né? A gente falou sobre macroeconomia, a gente vai dar uma introdução aí à microeconomia, tá? Definição e importância, né? Teremos aí alguns exemplos e aplicações práticas, conceitos básicos, tá? Nós teremos aí falando sobre um pouco de equilíbrio de mercado, falaremos também sobre elasticidade, né? Que é o preço da demanda. No caso, a elasticidade menos o preço da demanda, e tem uma fórmula, e eu vou mandar essa fórmula lá na comunidade junto com o PDF, para vocês não ficarem perdidos. Falaremos também sobre a teoria do consumidor, né, preferências e restrições orçamentárias. Também teremos curva de indiferença e linha de orçamento, tá? Onde entra a satisfação do consumidor, enfim, essas coisas. Teremos teoria da firma, tá? É onde tem a maximização dos lucros, custo de produção, estruturas de mercado, teremos custo de oportunidade e eficiência, enfim, teremos isso daí para falar, tá? Creio que essa aula irá demorar aí por volta de 40 minutos a uma hora. É, Então vamos lá. Começando, boa noite para vocês, tá? Para quem está aí comigo. É, Vamos falar aqui um pouquinho sobre microeconomia, como a gente já falei, já abordamos sobre macroeconomia. Numa introdução muito básica e muito básica, porém bem objetiva, a definição de macroeconomia nada mais é, pessoal, do que o ramo da economia que estuda o comportamento individual de consumidores, empresas e mercados específicos, tá? Onde ela foca? Ela foca em como esses agentes econômicos eles podem tomar decisões sobre as alocações dos recursos escassos. Lembra? Alocação de recursos escassos, tá? Uma importância sobre isso, Pavese. A importância disso é que a microeconomia ela é fundamental para entender como os preços são definidos, tá? Como os recursos são alocados e alocados eficientemente e como as decisões econômicas afetam o bem-estar geral. Falando disso, numa aplicação prática, a microeconomia, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui como é que eu estou na, na imagem, né? Não sei se estou perto, se estou longe, enfim, vamos lá. É, Falando sobre a microeconomia, a aplicação da microeconomia, né? Na uma aplicação prática, a microeconomia ela ajuda a entender as questões como por que que o preço de um produto, tá, sobe quando sua demanda aumenta, ou como as empresas decidem quando produzir para maximizar seus lucros. Perfeito? Vamos lá. Aplicação prática. Microeconomia ajuda a entender questões como por que o preço de um produto sobe quando sua demanda aumenta, ou como as empresas decidem quanto produzir para maximizar seus lucros. E aí, voltando no gancho de macroeconomia, a gente tem que entender a macro para pegar a micro, juntar tudo, e aí a gente ter um conceito melhor, tá? E aí eu eu indico vocês a estudarem as aulas que eu, né, coloquei lá na comunidade até agora, que aí tem explicando tudo. Se eu não me engano, eu estou devendo um PDF para vocês. Eu vou mandar o PDF para vocês, se eu não me engano, da aula 6, que eu acho que da aula 5 passa para a aula 7 direto. Uma falha minha, porém, vou mandar, tá? E aí a gente entra em oferta e demanda, tá? Seus conceitos. Demanda, né? Todo mundo sabe, né? A maioria do pessoal sabe que demanda aqui não sei o quê, demanda aumenta, pá. E aí a quantidade tá, né, de um bem ou um serviço que os consumidores estão dispostos e capazes de comprar em diferentes preços aí, então tem a curva de demanda, enfim, vamos lá.
Demanda refere-se à quantidade de um bem ou serviço que os consumidores estão dispostos e capazes de comprar a diferentes preços, tá? A curva de demanda geralmente tem uma inclinação negativa, indicando que um preço, na verdade, mais alto reduz a quantidade da demanda. Perfeito? Isso aí vocês vão poder assistir e reassistir várias vezes, né? Vai estar na comunidade. Oferta. Pavés, o que que é oferta? Né? Representa a quantidade de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos a vender, tá? A diferentes preços. A curva de oferta geralmente tem a inclinação positiva, mostrando que um preço nada mais do que um preço mais alto incentiva os produtores a oferecerem mais produtos, tá bom? Dentro disso, nós temos o equilíbrio de mercado. Qual é o equilíbrio no mercado? Ocorre quando a quantidade demandada iguala a quantidade ofertada, resultando aí em um preço de equilíbrio onde não há excesso de oferta ou demanda, onde o preço fica estabilizado. Perfeito? É, Ponto 3 da aula, a gente fala sobre elasticidade. Pessoal, dá um feedbackzinho para mim aqui no chat. Até aí, tudo certo? Pra gente? Tudo bem? A gente consegue entender direitinho? Beleza. Qualquer dúvida, me aciona. Pode abrir o microfone e me acionar. Tá bom? E caso não queira tirar a dúvida aqui agora, pode tirar comigo no privado no WhatsApp ou lá fazendo as perguntas dentro da comunidade, que eu acho muito mais valioso, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas que não estão aqui acompanhando ao vivo. Tá bom? Então eu prefiro que vocês façam lá na comunidade. Vamos lá. Elasticidade e preço da demanda, tá? Elasticidade menos o preço da demanda mede a sensibilidade da quantidade demandada a uma variação no preço de um bem. É calculada por uma seguinte fórmula. Vou escrever a fórmula no chat, porém eu vou colocar a fórmula dentro da comunidade. Beleza? Deixa eu aqui, eu tenho essa fórmula anotada, porque essa fórmula aqui ela fez parte da minha pós. Vamos lá. A fórmula eu vou anotar no chat aí, vocês copiem, por favor. Beleza? É, já saiu errado por causa da formatação aqui do PDF. Mas eu vou colocar, vocês vão entender. A gente fala e nisso a gente consegue é, entender aí sobre bens elásticos, bens inelásticos, mudança no preço, preço de demanda, elasticidade, preço da demanda, que mede a sensibilidade aí, da quantidade demandada a uma variação de preço ou de um bem, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. A porcentagem da variação quantidade demandada sobre, vocês vão entender o sobre, porcentagem da variação do preço. Tá aí. Essa é a fórmula, tá? E aí, nisso daí, pessoal, a gente consegue entender isso aqui, ó. Deixa eu fazer o. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou compartilhar para vocês aqui.
E estás aqui. Vocês conseguem ver? Ah, todo mundo consegue ver aí o quadro? Show de bola. Perfeito. É, eu vou colocar aqui para vocês entenderem como é que funciona isso, tá? Vocês vão entender. Olha lá. E, e a letra. Ó, essa partezinha aqui, onde eu vou circular, essa partezinha aqui, ó, deixa eu aumentar aqui a linha, pra vocês entenderem. Essa partezinha aqui é a fórmula que eu mandei para vocês no chat, tá? E ela está configurada de uma outra forma, mas eu posso pegar aqui, ó, e colocar para vocês entenderem, que eu acho que fica melhor. Assim. Pronto. Essa é a fórmula que eu circulei de vermelho aqui. É essa fórmula aqui. Vocês entenderam? Deu para entender direitinho? Sei que está bem confuso aqui, pessoal, mas é só para vocês se situarem em relação a isso. Essa parte de vermelho aqui é porque ela não entra na compactação do PDF, mas é exatamente isso daqui, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que que significa aí, né? Vamos lá. É, no caso, a gente fala aí sobre elasticidade, né? Elasticidade, preço de demanda. Então, elasticidade e demanda. Elasticidade e preço de demanda mede a sensibilidade da quantidade demandada de uma variação no preço de um bem. É calculada pela fórmula que vocês estão vendo aí, tá? Bens elásticos é uma pequena variação, desculpa, é uma pequena variação do preço, no preço, que resulta em uma grande mudança na quantidade demandada, tá? Por exemplo, bens de luxo, tá? Bens inelásticos, o nome já diz. Quando a gente coloca o i na frente, algo negativo ou algo que não se faz, tá? Na língua portuguesa, a gente entende dessa forma. Mudanças no preço têm pouco efeito, na quantidade demandada. Exemplo disso é bens essenciais como medicamentos, tá? Temos também elasticidade.
comparativo entre renda e elasticidade de preço cruzada, tá? Elasticidade de renda da demanda. Mede a sensibilidade da quantidade demandada a mudanças na renda do consumidor, tá? Bens normais, no caso, é a demanda que quando aumenta, a demanda aumenta com o aumento da renda, tá? Bens inferiores, a demanda diminui à medida tá? Acraseado, à medida que a renda aumenta. Elasticidade menos o preço cruzada, né? Elasticidade barra preço cruzada, vamos lá. Mede como a quantidade demandada de um bem responde à variação no preço de outro bem. Mede como a quantidade demandada de um bem responde à variação no preço de outro bem. Beleza? Bens substitutos. Nós temos um aumento no preço de um bem leva a um aumento na demanda por seu substituto, tá? Concorrência. Bens complementares. Um aumento no preço de um bem leva a uma diminuição na demanda por seu complementar, tá bom? Até aí, em relação à fórmula e elasticidade de preço, ok? Então, ok. Vamos lá. Beleza. Agora eu vou entrar na teoria do consumidor, tá, pessoal? Teoria do consumidor. Teoria do consumidor, coisa linda. Preferências e restrições orçamentárias. Preferências refletem os gostos dos consumidores e são representadas essas preferências por curvas de indiferença, que mostram combinações de bens que proporcionam o mesmo nível de satisfação. Então, o consumidor ele tem uma preferência que são representadas por curvas de indiferença. Então, se algo está indiferente para mim, eu prefiro isso daqui, tem suas preferências nisso tudo, tá? Isso daí vai refletir logo lá na frente. O Wellington entrando aí agora. Deixa eu ver se ele entra aí. Wellington. O Wellington da Silva Martins vai entrar. Boa, Wellington. Seja bem-vindo. Uma boa noite para você. Tamo junto, irmão. Já comecei, mas o resumo de tudo vai estar lá na comunidade. Já falei pro pessoal aqui, já falei bastante coisa. E é isso aí. Acompanha aí, valeu? Boa noite, desculpa a demora. Tá tranquilo, irmão. Fique em paz. Tá, referente à teoria do consumidor, temos as restrições orçamentárias. Representam as limitações financeiras que o consumidor enfrenta, né? Expressadas por uma linha de orçamento que mostra todas as combinações possíveis de bens que podem ser adquiridos dentro de um orçamento limitado. Então, no caso, bens essenciais, tá? Só para vocês terem uma ideia. Curva de indiferença e linha de orçamento. Pessoal, o que que é a curva de indiferença? A curva de indiferença é um gráfico que representa, na verdade, todas as combinações de bens que proporcionam a mesma satisfação ao consumidor. Linha de orçamento é uma linha reta, que mostra todas as combinações de dois bens que o consumidor pode comprar com a sua renda disponível. Então, aí é a linha de preferência, tá? E não a linha de indiferença. Perfeito? Teoria da firma, né? Dentro da microeconomia, a gente estuda também teoria da firma. Objetivo da firma, maximização dos lucros. O que seria isso, Pavese? As firmas buscam maximizar a diferença entre suas receitas totais e seus custos totais, tomando decisões sobre o nível de produção e precificação, tá? Custo de produção são custos fixos e variáveis, onde o custo fixo são custos que não variam com o nível de produção, como aluguel e salários de gerentes, por exemplo.
Variáveis, a gente já entra em custos que mudam com o nível de produção, como matérias-primas e mão de obra direta, tá? E aí entra comissão, enfim, né? Essas coisas. É, Estruturas de mercado. Já falei isso na macroeconomia, onde a gente tem concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Abre o microfone, por favor, e fala sim ou não. Por favor. Sim, sim. Show. Alex, Tranquilo. Sei. show. Alex respondeu sim no chat lá. Carla? Sim, também. Perfeito. Tá bom. Eu vou recapitular. Vamos lá. Concorrência perfeita. Muitos vendedores e compradores, produtos homogêneos, livre entrada e saída de mercado. Simplifiquei. Monopólio. Um único vendedor domina o mercado e pode definir preços devido à falta de concorrência. Todo mundo falando que a BID não foi só gente aqui da Alto Padrão Investimentos, mas muita gente falando que BYD era o monopólio dos carros elétricos. Não é. A Volvo foi lá e quebrou a perna de todo mundo, né? Mostrei isso. Eu falei isso na aula passada, antes de sair todas essas notícias aí. Falei, gente, Volvo é Volvo, tá? Faz carreta aí de 750 HP, entendeu? E que custa aí mais de 3 milhões. BYD fez um navio para mostrar que chegou chegando, porém, não me mostrou muita coisa não, tá? Oligopólio. Poucos vendedores que dominam o mercado, produtos podem ser homogêneos ou diferenciados, tá? Concorrência monopolística. Muitos vendedores oferecem produtos diferenciados, porém semelhantes. Um exemplo para vocês: Chevrolet, Ford, BMW, vamos lá. Não vou citar Ferrari e Lamborghini porque os caras, né, são diferenciados, né? Rolls-Royce, né, também, ó, coisa linda. Mas a concorrência monopolística é a concorrência aí automobilística, é um exemplo famosíssimo disso. E é, a concorrência das aviações também, né, das companhias aéreas. Oferece o mesmo serviço, porém com preços diferentes, né? Custo de oportunidade e eficiência. Pavese, o que que é um custo de oportunidade, pelo amor de Deus? Que todo mundo fala, mas eu não entendo. Você vai entender agora. Fica aí ligado. O que que é o custo de oportunidade? É o valor da melhor alternativa não escolhida quando se toma uma decisão. É o valor da melhor alternativa. Presta atenção, gente. É o valor da melhor alternativa não escolhida quando se toma uma decisão. Isso é um custo de oportunidade. O que que é isso? É um conceito central em economia, porque todas as escolhas envolvem trade-offs, tá? E aí, para eu falar para vocês o que que a gente pode falar aí como é que se fala? Trade-offs. É, deixa eu dar um exemplo básico. Deixa eu tentar entender aqui sobre trade-offs. É, Trade-offs. Eu tô querendo puxar aqui deixa eu criar aqui. Eu tô querendo puxar como é que se fala? Eu quero puxar um conceito mais básico para vocês. Enfim, eu vou botar um conceito básico aqui para vocês depois, e aí eu boto para vocês direitinho aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. É, Calma aí, gente, que eu dei uma. Eu dei uma.
Beleza, voltando aqui. Referente a trade-offs, tá? Que eu achei o PDF aqui. A definição de um trade-off, o que que significa? Eles referem-se às escolhas que indivíduos, empresas e governos enfrentam ao decidir entre alternativas devido à escassez de recursos. Escolher uma alternativa implica, na verdade, renunciar a outra, né? Preferência e tudo mais. Então, assim, então, é isso que eu tava, nem eu acho daqui, são várias pastas que eu abro pasta, subpasta, né, e eu vou bloqueando todas. Então, assim, acesso a esse conteúdo, o cara pode roubar meu notebook aqui, irmão, mas ele vai ter que penar para poder achar. Enfim, e botar várias senhas com coisas diferentes. Não tenho só aqui também, né? Eu tenho outros drives também, porque se eu perder o notebook, eu tenho no HD externo, tenho outro no pendrive, tem, enfim. Conteúdo aqui é o que não falta e é o que também escolhas para poder dar o conteúdo também não falta. Voltando, trade-offs referem-se às escolhas que indivíduos, empresas e governos enfrentam ao decidir entre alternativas devido à escassez de recursos, tá? Escolher uma alternativa implica em renunciar a outra. Quando você escolhe alguma coisa, você renuncia a outra automaticamente, tá? E está intimamente ligado ao conceito de custo de oportunidade, que é o quê? O valor da alternativa não escolhida, tá? Tempo e dinheiro é um, trabalho e lazer é outro, capital versus trabalho, desenvolvimento de produtos, políticas ambientais, orçamentos públicos, tomada de decisão, otimização de recursos, eficiência em cada um, tá? Então, assim, avaliar o custo de oportunidade, quantificar benefícios e custos, é, priorizar metas, tudo isso entra aí em trade-offs. Beleza? É, E aí, voltando sobre isso, no custo de oportunidade, que é o valor da melhor alternativa, entra tudo isso daí, tudo isso vai estar no PDF. É o valor da alternativa não escolhida quando se toma uma decisão, tá? E aí você entende o valor da decisão que você não tomou, tá bom? É um conceito central em economia, pois todas as escolhas envolvem trade-offs. Qual é a eficiência econômica disso? Eficiência de Pareto. É uma situação é Pareto eficiente quando não é possível melhorar a situação de alguém sem piorar a de outra, tá? Um exemplo na Covid. Na Covid nós tivemos um exemplo disso. Uma situação é Pareto eficiente quando não é possível melhorar a situação de alguém sem piorar a de outra. Cara, eu tive grandes amigos médicos que optaram por escolher usar corticoides porque tinham poucos corticoides em algumas pessoas e priorizaram e deixaram de dar em outras pessoas. As pessoas que tomaram corticoide, 90% sobreviveram e as que não tomaram morreram. Pesado, né? Porém, é a vida. Não que isso seja normal e não que eu esteja de acordo com isso, porque era para ter corticoide para todo mundo. Enfim, mercados eficientes alocam recursos de forma a maximizar o bem-estar geral, né? O que eu acabei de falar resumiu tudo isso. Então, pessoal, para a gente fechar essa aula que eu falei que iria durar 40 minutos aí mais ou menos, acabou durando um pouco menos. Esses conceitos formam a base da microeconomia, tá? E são essenciais para entender como indivíduos e empresas interagem, tá? Nos mercados. Durante a aula, né, essas foram as definições e explicações que podem aí ser ilustradas como exemplos do mundo real que eu trouxe para vocês, tá? Posso passar exercícios práticos para vocês e uma discussão em grupo também que seria de muita ajuda para vocês, tá? Para facilitar aí a compreensão e a aplicação prática dos conceitos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre trade-offs na economia, me dê um sinalzinho verde aí que eu vou fazer isso na próxima aula. Fala assim, eu quero. Manda aí para mim.
Só escrever. Só que eu não sou bobo, né? Vou fazer stories antes de vocês escreverem. Vocês vão escrever tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Só eu mesmo. Vamos lá. Tô eu aqui. Pessoal, ó, tô aqui no meio da aula aqui falando com meus alunos, falando um pouco sobre microeconomia, explicando algumas coisas para eles. Creio que após o PDF eles vão entender o que eu falei. Creio que muita gente gostou. O Bruno provavelmente vem com feedback. O Bruno sempre vem com feedback muito top, né? Mas vamos lá. Quem quer aí um assuntinho aí, uma aula somente sobre trade-offs dentro da microeconomia? Digita eu quero aí, por favor. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer. Por quê? Porque é um assunto top demais. Olha o Brunão lá. Top demais. Tá vendo? O Wellington provavelmente ele quer também, porque daqui a pouco ele vai me pedir. Eu tenho certeza, porque, né, é um aluno. E o aluno a gente atende, independente da hora. Eu sou assim, verdade ou mentira, pessoal? Verdade. Então, assim, aqui está a minha aula sobre microeconomia. Ela tá. Vocês acham que não? A gente demorou nela por volta de 40 minutos aí, mais ou menos. Vocês acham que não, porém, ela está hiper completa. Vocês vão ver isso no PDF. O PDF, ele tá um absurdo, tá? Vocês vão gostar demais do PDF, tá? Por mais que ele seja curto, mas ele está, é, digamos assim, inenarrável. Beleza? Vejo vocês então na quinta-feira que vem. Uma boa noite para vocês, tá? Eu estou esgotado porque hoje meu dia foi sinistro, porém, compromisso é compromisso com meus alunos e eu falei isso para vocês desde o início. Quem acreditar no projeto vai se dar bem. Eu já estou vendo mudança nas pessoas aí operando no mercado financeiro, tá? Já estou vendo gente aí entrando cravado na linha. E olha que eu nem faço aqui sala de operação, hein? O pessoal já entra cravado na linha porque tá entendendo a porra toda. Mas é isso. Tá bom? Ó, boa noite para vocês. Tamo junto. Vou encerrar a gravação aqui. Quem quiser ficar para bater um papo, para me xingar e tudo mais, pode ficar. Tá bom? Ô, tamo junto. Fui.